Ei, Raniel, boa noite, tudo bom? Bem-vinda. Como é que você tá? Tudo bem? O som tá bom? Tá ouvindo bem? Arranjou a folha de caderno aí para anotar? Um copinho d'água também? Então vamos lá, 19h30, vamos dar início à nossa conversa de hoje. A nossa proposta hoje é mostrar para os amigos que dentro do assunto, né, que a gente quer, que a gente tem o foco das últimas conversas, que é a fibromialgia. Tereza, boa noite, bem-vinda. Nós vamos colocar entre a fibromialgia, que é uma somatização de dores, né, no corpo, com muita intensidade em várias áreas do corpo. Opa, tá joia, e o MIAMI, né, que é o Manual de Instrução para Auto, Mente e Equilíbrio, que a gente desenvolveu para ajudar principalmente as mulheres que têm esse diagnóstico, tá certo? E vamos complementar aqui, não é só fibromialgia. Eu coloco que a fibromialgia seria o top, né, das somatizações, de sofrimentos, de dores. A gente diz assim que é o sofrimento da alma convertido em nervos à flor da pele, né? Onde toca, dói. Mas não é só fibromialgia. Qualquer dor, qualquer desconforto, qualquer mau funcionamento no corpo é uma somatização, e a gente quer mostrar isso para vocês, que é o resultado, né, de um processo psíquico. Só que esse processo psíquico, ele começa a mudar o modo de funcionamento ideal em função da pessoa viver um evento de alto estresse, um evento impactante, tá certo? Então é nesse sentido que a gente desenvolveu o projeto e o processo MIAMI, e aqui eu vou tentar dar um passo a passo a vocês para ajudar a identificar a causa, né, e o sintoma, e depois um processo para solução, tá? Então a gente, para tornar isso um pouco mais didático, nós vamos dividir esse processo em 4 etapas. A primeira etapa é identificar os sintomas numa ponta e os eventos de alto estresse na outra ponta, tá bom? O segundo passo, entender como aconteceu isso, como esse evento de alto estresse se transformou em dores, sofrimentos, tá certo? É o segundo passo, entender isso, como isso acontece, como a gente funciona, né, de forma que aconteça essa ligação. Porque você vai pensar assim, poxa vida, então eu mesmo tendo sofrido um evento de alto estresse, eu tive essa experiência de alto estresse, eu ainda vou sofrer com as dores, com os desconfortos, com as doenças, entre aspas, que este evento vai me causar no meu corpo. Então são 2 sofrimentos. Então a gente vai mostrar a vocês o que acontece nesse meio
que faz isso, esse nosso modo de funcionamento, tá? O terceiro passo é você aprender maneiras, hábitos, exercícios para aliviar ou mudar, né? Porque quando a gente consegue entender o processo, aí você pode adquirir ferramentas para mudar esse resultado, não é? Se esse evento está me causando dor e sofrimento aqui, se eu entender esse processo, eu posso trabalhar nisso para que, mesmo tendo vivido um evento de alto estresse, um evento marcante, eu possa lidar com isso sem me causar as dores, os sofrimentos e as doenças correlacionadas, tá certo? Então esse é o terceiro passo. O quarto passo a gente só faz depois que esses 3 passos forem bem compreendidos, tá? Então, isso sim a gente faz com o atendimento personalizado, tá? Não é que você não possa fazer. Se você entender bem esses 3 passos aqui, vai ser bem intuitivo e bem provável, como já aconteceu de pessoas que fizeram isso e resolveram sozinhas, conseguiram, entenderam, perceberam o que tinha que ser feito para mudar. E assim conseguiram fazer essa cura também, entre aspas, né? Boa noite, Dri, seja bem-vinda. Tá bom? Então vamos lá. O primeiro passo é identificar os sintomas e os eventos, né? Um numa ponta, outro na outra. Como é que você vai fazer isso? Ei, tá bom, primo? Boa noite, bem-vindo. Como que você vai fazer essa identificação? Muito simples. Agora você vai anotar os passos, o método, o processo. O que você vai fazer para você vai fazer depois, tá bom? Então você vai começar fazendo uma listinha de todos os sintomas que você sente, tudo que você está sentindo no seu corpo, tá bom? Eu tô com dor em tal lugar assim, então você vai anotar lá, dor na mão, dor na perna, do lado direito, lado esquerdo, dor na lombar, dor no seio, entendeu? Dor no cabelo, que é quem passa por fibromialgia costuma dizer isso, né? Tá doendo até o cabelo, né? Então você vai fazer uma anotação, uma listinha dos sintomas que você está tendo. Dores, desconfortos. Você vai incluir aí o funcionamento dos sistemas internos, né? Como funciona seu sistema digestivo, como funciona seu sistema circulatório, seu sistema endócrino. Você tem algum desconforto nessa área? Certo? Como é o seu sono? É uma autoanálise que você vai fazer sintomática no seu corpo, é físico. O que você sente, o que você percebe. Você tem alguma coisa no seu corpo que você não gosta, que te desagrada? Meu cabelo está caindo muito, minha unha está fraca, eu tenho manchas, aparecem manchas em tal lugar, eu tenho descamação em tal lugar. Você vai fazer uma listinha desses sintomas. E mesmo que você não esteja sentindo no momento esses sintomas, mas eles são recorrentes, eles estão sempre presentes no seu caminho, você vai colocar aí na listinha também, tá bom? Terminada essa listinha, você vai anotar também na sequência aí, quais os diagnósticos médicos que você já tem, tá bom? Ah, eu tenho diagnóstico de transtorno de ansiedade, eu tenho diagnóstico de fibromialgia, não importa, você vai colocar quais os diagnósticos que você já tem, que já fez vários exames, né?
Ah, eu tenho deficiência de vitamina D, eu tenho deficiência disso, daquilo, tá certo? Vai colocar isso. A outra listinha você vai fazer dos eventos marcantes da sua vida. Boa noite, Tereza. Ah, é a Tereza. Tereza, jeito tem para tudo, tá bom? Essa é a finalidade do processo Miami. É você entender o seu organismo, como ele funciona, qual a conexão que existe com a sua psique que está provocando esse aceleramento, essa aceleração, tá? Então, tudo é possível. E para você identificar o como fazer, o que fazer, você precisa se autoanalisar, autoconhecer, ou, igual tem o nosso primo aqui, o Aloysio, psicanalista, você pode fazer uma consulta, né? Se você quiser economizar tempo e dinheiro, paga uma consulta, faz uma consulta personalizada, ou com ele ou comigo, você compreende? Ou aprende esse caminho, esse passo a passo que a gente está passando aí, e tenta você mesma a fazer esse processo. Ei, filhote, boa noite, tudo bom? Muito bem. Então, a outra listinha que você deve fazer é todos os eventos marcantes que você lembra, que você já viveu, que te impactaram a sua psique, o seu psique emocional, de preferência cronologicamente. Pode ser da agora para trás, né? Ontem eu tive uma decepção amorosa, o namorado brigou comigo, isso ficou marcado, então você anota. Pelo menos, de preferência, o mês e o ano, para você ter uma referência de época, tá? Então, você vai fazer o máximo, quantos eventos você puder lembrar, e os mais antigos, tá bom? Essa é a primeira tarefa que você deve fazer. E eu vou adiantar para você, vou pedir que você anote isso, que nós já falamos isso em outras lives. Mas os eventos, né? Os sintomas, você vai olhar o seu corpo e tal. Os eventos, gente, vamos aproveitar que está aí, já mandaram um coraçãozinho aí, vamos apertar o coraçãozinho aí para dar um tchan na live, tá? Então, os eventos, quais os tipos, como exemplo, tá? Quais os tipos de eventos marcantes mais comuns que a gente encontra nos atendimentos, nas pessoas que estão sofrendo bullying, a maioria na infância, tá? Normalmente essas coisas que se transformam em dores, em desconfortos, em sintomas graves na fase adulta, normalmente elas aconteceram lá atrás. É juventude, adolescência e infância. O mais comum, tá? Então, bullying, tá? Eu não queria falar. Bullying, perda, que é o mais comum leva à fibromialgia. É evento de perda, e depois eu vou citar um exemplo, tá? Rejeição, abandono e... Mas qual que outro fugiu da mente aqui? Ajuda aí, primo. Abuso físico ou psicológico, tá bom? Então, esses são os tipos de outras coisas que costumam acontecer. Exatamente, Tereza. É isso que a gente quer dizer. Por que marca muito na infância? Porque na infância o indivíduo
pela pouca experiência, pelo pouco conhecimento, é mais vítima, né? É mais presa. Como a gente costuma dizer aqui, nós criamos a nossa selva e nos tornamos predadores de nós mesmos, né? Então, frustrações, né? Todos esses processos, não quer dizer só esses que a gente citou, não, né? A gente está citando exemplos dos mais comuns, tá bom? Então, um exemplo que eu quero colocar para vocês aqui, que aconteceu essa semana, a respeito de fibromialgia. Essa nossa amiga, né, ela tinha já o diagnóstico de fibromialgia. E eu perguntei a ela, dentro desse questionamento que a gente faz, eu perguntei a ela se ela tinha algum evento de perda, porque é o mais comum na fibromialgia. Ela falou que não. Eu falei, opa, é coisa rara, né, acontecer isso, ter fibromialgia e não ter evento de perda. Então perguntei a ela, você tem uma época, uma referência de data de quando essas dores da fibromialgia começaram a incomodar muito, né? Realmente impactou o corpo? Aí ela falou assim, tem uns 5 anos. Falei, bom, quando existe uma referência de tempo, é um sinal de que a pessoa, né? Então tem isso bem localizado na vida dela. Então eu logo fiz a pergunta seguinte: e o que aconteceu? Teve algum evento marcante próximo a esses 5 anos atrás? Ela falou assim, eu tive uma trombose. Aí, bom, para gente que tem mais experiência no processo, é claro que uma trombose vai levar à perda. Perda de quê? Perda da saúde, perda da mobilidade, né? Perda da liberdade, que a pessoa fica cheia de restrições, a pessoa fica cheia de medo, então ela perde um pouco de coragem. Vocês estão compreendendo? Não é só perda de coisas físicas, materiais, né? Porque eu perdi a minha mãe, perdi o divórcio, por exemplo, né? Eu perdi um companheiro, a companheira. Vocês estão compreendendo? Essa perda que a gente fala, ela se refere à sensação de que algo foi tirado. Então, instintivamente falando, né, é como se viesse um predador ou um agressor e te arrancasse alguma coisa. E essa alguma coisa pode ser a esperança, pode ser a saúde, pode ser a liberdade. Você pode ter perdido o emprego por conta da trombose. Vocês estão entendendo? E aí acontece aquelas coisas, né, que dentro da medicina comum não ajuda a pessoa, porque ela tem o diagnóstico. Ah, bom, então eu tenho uma trombose, né? O diagnóstico você teve uma trombose. Como que acontece a trombose? Aí a pessoa, o médico que te atendeu vai te explicar. Alguma substância falta no seu corpo, alguma substância está a mais no seu sangue que provocou esse coágulo, que entupiu a veia. Ah, tá bom. Aí você vai para casa com um remedinho, uma receita, né, para dissolver o coágulo, para você não ter mais coágulos, você vai manter o sangue mais ralo, né? Mas lá na hora de botar a cabecinha no travesseiro, começa aquelas coisas. Por que isso aconteceu? Como você entendeu? O médico te explicou. Mas o porquê que isso aconteceu com você? Então, aí é que a gente começa, com o processo Miami, a olhar de um aspecto mais amplo. Porque se é uma pessoa muito religiosa, por exemplo, ela pode pensar assim, será que isso é um castigo de Deus? Né? O que eu fiz de tão errado? Por qual pecado que eu cometi que me deu esse castigo? Essa punição? Qual é a culpa? Por quê? Né? Então isso provoca mais problema do que
do que a trombose em si. Né? Porque a trombose, você vai lá, toma os remedinhos adequados, você vai ficar tranquila com ela. Tranquila entre aspas. Né? Mas essas questões que ficam no subconsciente, essas é que vão transformar uma trombose há 5 anos atrás numa fibromialgia. Compreende? E por aí vai. Então vamos voltar ao nosso assunto. Quando ela falou que teve uma trombose, a minha experiência, né? A nossa experiência já conectou a um outro evento que aconteceu mais lá atrás, que é comum, quando acontece isso lá atrás, levar a somatizar na trombose, que é abuso. Então eu perguntei a ela, e lá atrás na sua infância, aí a gente já dá esse leque, né, de opções, para a pessoa não ficar constrangida. A gente dá um leque de opções. Você sofreu bullying, rejeição ou abandono, ou você ficou traumatizado com a briga dos pais, você sofreu abuso. Você não precisa me dizer o que é, eu só quero que você me diga sim ou não. Não precisa dizer qual é o tipo de... para não haver constrangimento, né? Porque é uma das coisas ruins, às vezes, no atendimento personalizado, né, com a pessoa, o Heloísio é capaz de concordar comigo, é que a pessoa tenha constrangimento em falar do que aconteceu, né, com o terapeuta, com o médico, com o psicanalista, o psicólogo, não é isso? Então, é por isso que a gente resumiu, a gente faz dessa forma, para que a pessoa não precise expor detalhados o que aconteceu. Então, mas ela falou, não, eu sofri abuso na infância. Então, aí, novamente, Luiz, tá bom, Luiz, obrigado. Novamente, uma criança que sofre abuso, o que ela perde? Vocês são capazes de imaginar? Né? Uma mulher, uma criança, menina, né? 10 anos de idade, que sofre um abuso em casa, de um parente, de um vizinho. Vocês estão compreendendo? O que vai causar isso? O que esse evento vai causar na psique dessa criança? Entende? Então vamos lá agora. Eu volto a pedir a vocês a permissão, né? Que a gente fala de coisas que provocam emoções na gente, mas se a gente for dar atenção à emoção, a gente não consegue fazer um trabalho de entendimento adequado. Então a gente vai deixar as emoções de lado. Outra coisa, nós vamos deixar as crenças de lado, principalmente as religiosas, porque existe muito, eu gosto de chamar de ovo de cuco, né? Aqueles pensamentos, aquelas ideias que é colocada na mente das pessoas. Ei, Luciano, boa noite, tudo bom? Aquelas ideias que são colocadas na mente das pessoas, e aquilo acaba influenciando o subconsciente, né? Como o pecado e a culpa, por exemplo. Então nós vamos deixar essas coisas de lado para a gente poder entender o processo de forma racional, mais racional, para ter uma solução mais racional, tá? Então, lá na infância, adolescência e juventude, a pessoa, o indivíduo sofre um impacto de uma situação dessas, que a gente citou aí os exemplos. Como que acontece a reação no corpo dela? Como que ela reage a esse evento? São todas essas reações a qualquer evento normalmente cai em 3 situações. Por que isso? Porque resume tanto assim? É porque é animal, é instintivo. Se a gente estudar os instintos dos animais na floresta, nós vamos perceber essas 3 formas
de lidar com os perigos, com os predadores, com as ameaças. Compreende? Por isso que a gente consegue afunilar esse entendimento. Quais são essas reações? Anota aí. A luta, a fuga, que pode ser a fuga pode ser dividida em dois modelos. A fuga ativa e a fuga passiva, tá? Cristina Fernandes, boa noite, bem-vinda. Então, o que é quando a criança, né, resolve a lutar? Ela vai gritar, vai morder, vai bater, vai quebrar alguma coisa, né? Ela vai entrar na briga mesmo com o predador, com o agressor. Tá certo? Essa é a luta. Hormônios de estresse são produzidos no corpo. Adrenalina, cortisol e glicose. Hormônios e carboidrato, né? Então, quanto mais for essa luta, essa raiva, mais hormônio é produzido. A reação é mais forte, né? O impacto físico é mais forte. Muito bem. Esse é um modelo de reação. Quando a criança reage dessa forma, lá na frente, na vida dela, ela tem tendência a ser essas pessoas que brigam à toa. A linha eles chamam de borderline, né? A linha muito fina entre uma coisa e outra. Então, rapidinho, pavio curto, né? É o que a gente costuma falar. Então, é uma pessoa que bate para não apanhar. Estão entendendo? Porque a reação dela é essa, é de luta instintiva. A reação instintiva dela é de luta. A outra reação é a de fuga ativa. O que é uma fuga ativa? Os hormônios produzidos no corpo são os mesmos. Só que a pessoa não vai entrar em briga com o agressor. Ela vai usar esses hormônios para fugir dele. Então ela vai correr mais rápido. Ok, Tereza. Fique à vontade, um abraço. Obrigado pela presença. Então, o que vai acontecer com essa fuga ativa? Esses hormônios que foram produzidos no corpo, que são semelhantes ao da raiva, ao do estresse, adrenalina, cortisol, glicose, a pessoa vai usar para correr mais rápido, fugindo, para pular mais alto. Estão entendendo? Na outra reação, ela vai bater mais forte, morder com mais força, né? E nessa ela vai usar para se escapar, tá bom? Nesses casos, o que vai refletir lá na frente são as pessoas que ficam no estado ansioso muito constantemente. Por quê? É a pessoa que vai ficar ligadona, tentando perceber aonde está o predador, para que ela possa fugir com mais antecedência, por exemplo. Estão entendendo? Então é a pessoa que fica ligadona o tempo todo. Ela está sempre, qualquer estalinho de dedo, ela já está rupiando os cabelos, e já está acesa, pronta para correr, entende? Esse é o tipo, é a luta, a fuga ativa. O terceiro modelo, mais comum, é a fuga passiva. O que é a fuga passiva? Acontece uma supressão de hormônios. Ao invés de produzir esses hormônios de estresse, há quase que zera esses hormônios no corpo. Por quê? Qual que é esse... O que acontece nesse caso? Também
também é por medo, né? É reação instintiva, tá? A pessoa, você está tão ligada, com tanto medo de repetir essa agressão que aconteceu lá atrás, que como eu falei aqui, né? Qualquer estalinho de dedo te coloca no estado de atenção máxima, né? Então você fica além de outro processo que a gente pode falar depois, que às vezes a pessoa é mais sensível, tá? Mas isso é um outro, como é que fala? É uma reação instintiva também, só que é um outro caminho, tá bom? Então, o que acontece quando a fuga passiva é escolhida? Que acontece a supressão de hormônio. Quando que a gente vê muito disso na natureza? É aquele filhotezinho que a mãe... Boa noite, Lohane. A mãe saiu para pastar, então deixa o filhote num cantinho lá. Aí acontece a presença de um predador. O filhote percebe um predador. O que ele faz? Ele fica imóvel. O coração quase não bate, sabe? Nem cheiro ele emite. Entende? Diminui, né? Diminui tudo, fecha, esconde. O que acontece no ser humano? É aquele ser humano que quer se esconder mesmo. A vontade dele é sumir. Entende? É uma fuga para ficar imperceptível ao predador agressor. Estão entendendo? O que esse tipo de procedimento na infância e adolescência leva lá na fase adulta? Ao estado depressivo. Estão entendendo? Então, outros eventos de estresse na fase adulta, a pessoa vai ter essa tendência, essa supressão de hormônios. Aí vai lá no médico fazer uns exames, o que vai acontecer? Falta isso, falta aquilo, falta vitamina D. Por quê? Porque a pessoa ela quer se esconder tanto que ela passa a usar boné, óculos escuros, camisa de manga comprida, calça comprida. Para quê? Para ficar escondida do predador. Só que isso bloqueia os raios solares. Mesmo quando ela sai na rua, sai desse jeito. Além de já ficar mais em casa, né? Mais restrita em casa. Não gosta de sair. Quando sai toda coberta. Então ela começa a não receber raios solares. Não produz os hormônios que vão ser metabolizados na tal chamada vitamina D. Estão entendendo? Então não é a falta de vitamina D que provoca o estado ansioso, é o contrário. A falta de vitamina D, perdão, a falta de vitamina D é uma forma de somatizar o estado depressivo, que é a fuga passiva. Entenderam a relação? Muito bem. Então, por que eu estou falando tudo isso dentro do processo da fibromialgia? Porque a pessoa que tem essa patologia, entre aspas, ela pode observar, ela é uma pessoa que entra em estados depressivos. Quando que isso acontece? O evento dela lá atrás é um evento de perda. Então toda vez que ela vê notícia na televisão, num capítulo de novela, conversando com um amigo, em que a perda de algo, alguém, entra na pauta, entra no sistema dela como informação, o mesmo processo de tristeza, de medo que aconteceu lá atrás, os hormônios produzidos no corpo são os mesmos. Então prolonga esse estado. Então é comum na pessoa que sofre de fibromialgia, até pelas próprias dores que ela começa a sentir no corpo,
é entrar num estado depressivo com muita frequência, tá? Outra coisa, toda vez que isso acontece, a pessoa que sofre de fibromialgia também é uma pessoa em estado ansioso constante. Por quê? Para tentar prevenir de que o predador que ela não seja pega desprevenida e o predador venha e retire alguma outra coisa. Compreende? Está acompanhando o raciocínio? Então, a pessoa que tem fibromialgia é muito comum entrar nesses dois estados. E o terceiro estado, o de pânico. Por quê? Quando ela perde alguma coisinha outra vez. Então, todo o medo, todo aquele impacto, toda a raiva, né? Porque ela acaba criando uma raiva a esse predador que veio e tirou dela alguma coisa, porque ela está perdida, ela não vê esse predador. Ela sabe que ele existe. Esse predador veio e tirou dela alguma coisa, né? Mas ela não sabe, ela não conhece. É aquela pergunta que ela faz ao médico e o médico não responde. Ei, Lucelina, boa noite, bem-vinda. Porque o médico só vê essa parte física, né? Então, ela pode até pensar que é um castigo, compreende? E o que eu fiz que eu mereço esse castigo? Então, a pessoa cria uma raiva desse predador que tirou dela essa alguma coisa. E o que a raiva faz? O nível de cortisol, ó, vai lá para cima. Quanto mais raiva, mais cortisol. Obrigado, Lucelina. Então, o cortisol é tóxico para o organismo. Então, as células do corpo começam a sofrer problemas de sobrevivência também. Porque como que uma célula vai sobreviver num ambiente tóxico? É igual a gente, como é que nós vamos sobreviver num ambiente tóxico? Com a célula do corpo acontece a mesma coisa. Só que quem está provocando essa toxicidade nas células do corpo é o estado de raiva, irritação, nervoso, revolta, remorso, rancor, tá certo? A pessoa que entra nesse estado, ela meio que se torna... ela quer tomar tanta conta das coisas, né? Quer que tudo seja dentro do processo dela, de percepção, de cuidado, de tomar conta para que não aconteça isso, não fira de novo, não perca de novo, que ela se torna um pouco arrogante, um pouco prepotente, sabe? E fica, tipo, quando acontece, porque nada disso está quase nada disso está dentro do real controle dela, então sempre alguma coisa vai sair do controle, ela vai fazer a famosa que a gente chama de pirraça, né? Que também tem 2 R's, que também produz muito cortisol. Então observa que a pessoa que passa por fibromialgia, ela tem os 3, é comum nela viver constantemente com os 3 transtornos mais comuns psicoemocionais: depressão, ansiedade e pânico. Estão me entendendo? É isso que o corpo não aguenta, por isso a dor no corpo, para que a pessoa pare e comece a procurar uma forma de resolver a dor, quando ela começa a procurar a forma de resolver a dor. Mas na ciência comum isso não existe.
porque a ciência comum só para quem tem fibromialgia, por exemplo, só recomenda analgésico, antidepressivo, ansiolítico, tá certo? O tratamento farmacológico para fibromialgia são os mesmos dos transtornos, para você ter uma ideia, entendeu? Rosiana, boa noite, bem-vinda. Compreenderam, entenderam o círculo? Então, ver as horas aqui, 20. Eita! Vamos ver, o nosso amigo, nosso primo Luiz aqui ajudou com a gente aqui, vamos ver. As pessoas não têm ideia o quanto que sentimentos negativos afetam o nosso corpo. Trabalhar os traumas e sentimentos negativos é estritamente necessário. O corpo grita pedindo socorro, exatamente. Rosiana, a outra colega aí, Psi, bem-vinda, viu? Muito obrigado pela presença. Então, o nosso amigo, nosso primo Luiz aqui, psicanalista, está contribuindo, confirmando, né, essa ideia que a gente está colocando para vocês. Então, nós explicamos como os eventos, né, quais os sintomas, os eventos e como esses eventos vão aparecer como somatizações no organismo. Exatamente, o Aloysio, o Luciano. O problema do fármaco, nós já falamos também em outras lives aqui, é que a composição química do fármaco não é uma composição natural. Ela não pode ser natural. Ela não pode existir na natureza. Entende? E isso não pode ser patenteada. Por quê? Senão, daqui uns dias, a indústria vai poder patentear água, patentear oxigênio, patentear o suco de laranja. Você entendeu? A substância, né? Ninguém vai poder usar essas coisas sem pagar royalty. Então, o que a indústria farmacêutica faz é produzir um veneno, me perdoa a expressão, mas é isso. Um veneno que faz com que o sistema imunológico do organismo produza uma reação e essa reação vai distorcer o sintoma que a pessoa está sentindo. Compreende? Então, no final de um certo tempo, o organismo aprende a trabalhar com esse veneno, igual o mesmo sistema do vírus, né? Aprende a identificar, aprende a dar uma volta nesse processo, aí a pessoa precisa aumentar a dose ou trocar o princípio ativo do remédio, do fármaco. Entendeu? Então, mas aquele problema, aquela causa inicial, que no nosso ciclo, né, onde a gente começou, lá no trauma, continua agindo da mesma forma. O subconsciente, o DNA das células foi alterado e ele continua funcionando do mesmo modo, produzindo os mesmos medos, os mesmos pânicos, entende? Eu vou até usar um exemplo de uma amiga nossa também, que a gente teve oportunidade de acompanhar, exemplificando isso aqui, do uso, né, desse formato que vocês podem usar para identificar esses processos. Essa amiga nossa, ela falou com a gente assim que estava... Isso um dia depois, né? Ela falou que ela estava numa festa, num clube, tudo maravilhosamente bem. De repente ela começou a passar mal, de tal forma, passar mal, taquicardia, respiração ofegante, teve que ir embora da festa.
Então, o que a gente faz? Eu pedi a ela que tá tranquila agora, tá, né, passou, foi ontem, tá mais calmo, tá, tô melhor. Então faz o seguinte, mentaliza o momento que você estava passando mal e diga e veja o que estava acontecendo, o que você estava percebendo com os seus sentidos, né? Então, aí ela fez esse trabalho e falou, olha, você sabe de uma coisa, eu estava conversando com uma amiga e ela estava me contando que a filha de uma amiga nossa estava sofrendo abuso. Então, esse foi o gatilho para que o instinto dela identificasse um predador. Mas qual o predador? Vocês estão entendendo o processo? Qual o predador? O predador não está ali presente. O pensamento dela, lembra que eu falei, que eu já repeti com vocês várias vezes, que o pensamento tem um sentido? Quando ela recebeu essa informação, no caso auditiva, né, pelo som, o pensamento dela entrou no processo de que o predador de abuso estava ali presente. O instinto produziu os hormônios para luta, ou para fuga, ou para sumir, para se esconder, não importa. Entende? Quais hormônios? Adrenalina, cortisol, glicose. O que isso faz no corpo? Taquicardia, respiração ofegante, pode acontecer a sudorese, né? Suar muito, pode acontecer a dor de barriga. Vocês já ouviram falar o ciborro de medo, né? Então, quando essa amiga identificou isso, aí sim a pessoa tem aquele tchan, ah, meu Deus, é isso. Foi por isso que eu passei mal. Entendeu? Simplesmente porque compreendeu o processo, como funciona, como nós funcionamos. Isso é que traz alívio. E essa compreensão, esse entendimento, que você não consegue isso no médico, porque o médico não, ele foi treinado para olhar de um determinado foco, né? De uma determinada forma. Ele não consegue olhar de forma mais ampla. Entenderam? Então, esse alívio, sim, faz a pessoa falar assim, nossa, então agora eu tenho onde trabalhar, o que trabalhar. É um problema instintivo, isso é. Por que meu instinto tem essa informação? Ah, porque aconteceu isso e isso comigo lá atrás. Esse evento aconteceu comigo lá atrás. Então, como é que eu resolvo isso? Aí sim, o psicanalista amigo primo pode te ajudar. A nossa amiga Rose, né? Rosiana, pode te ajudar. O Cacá Miranda aqui pode te ajudar. Entende? Porque essa forma de entender o processo é que a gente desenvolveu estudando várias correntes de pensamento que já existem sobre esses assuntos, tá? E até hoje a gente não encontrou esse modo de entender o processo. Tá bom? Bom, espero que o exemplo tenha ajudado vocês a compreender o processo nesses dois passos. Então vamos aproveitar esse restinho de tempo que falta. Eu quero ensinar vocês um dos exercícios que a gente tem. Nós desenvolvemos 12 exercícios para ajudarem nesse processo. Esse que a gente vai falar hoje, a gente chama de caminhada terapêutica, tá? O que é uma caminhada terapêutica? Você não vai sair para caminhar só para fazer exercício físico, né? Claro que o exercício físico vai te ajudar. Quando você caminha, essa compressão que acontece na batata da perna, na panturrilha, né, que a gente chama,
Os músculos, né, quando fazem isso, no andar, eles bombeiam sangue. Eles ajudam nessa compressão, ajuda a bombear sangue. Então a circulação de sangue em todo o organismo melhora. Tá? Essa é a parte física. Outra, quando você sai para caminhar, pelo menos por 1 hora, é o ideal que a gente recomenda, você vai tomar sol. Então procure caminhar também, já que você vai sentir um calorzinho, com a quantidade de roupa menor possível, para você ter mais área de pele exposta ao sol. O que isso vai fazer no seu organismo? Você vai estimular hormônios no organismo, inclusive a melatonina, que vai te ajudar a dormir melhor. Tá? Então você vai tomar mais sol. O sol vai produzir a tal vitamina D, que vai te ajudar no processo. É um antidepressivo, tá? Você vai te ajudar a dormir melhor. Isso tudo fisicamente falando. Mas o mais importante nem é isso. O mais importante é você... Outra coisa física que você vai fazer. Você vai colocar a passada da sua caminhada sincronizada com a sua respiração. Tipo, 1 passo, 2, 3, 4, aí você conta, né, o que é mais confortável para você, inspirando. 1, 2, 3 ou 4 passos, né, expirando. Então você vai pôr também a sua respiração no compasso da passada. Isso vai te ajudar fisicamente a oxigenar melhor as células, tá? Agora o mais importante, isso faz parte do processo Miyambi. Já que o pensamento é um sentido, a gente experimenta as coisas quando pensa nelas, igual experimenta quando vê, igual experimenta quando escuta, quando toca, quando cheira, quando come, tá bom? Você vai colocar o seu pensamento no que você está percebendo durante a caminhada. Esse é o segredo da caminhada terapêutica. Não vai adiantar se você fizer essa parte física, mas se você for caminhando, pensando nos problemas que aconteceram ontem, pensando nos possíveis problemas que irão acontecer amanhã, a sua caminhada vai ser só física. E não vai ser muito boa, porque enquanto você pensa em problemas que já viveu ou que vai viver, o seu organismo vai produzir hormônios de estresse. Entende? E isso acaba atrapalhando o funcionamento ideal durante a caminhada. Então o que você vai fazer? Você vai sintonizar os seus sentidos físicos no que está acontecendo. Um cheiro, né? um som, um passarinho cantando, um bom dia que você vai dar para alguém que estiver passando. Você vai olhar para uma nuvem, vai ver lá um algodão doce, vai pensar no algodão doce, né? Poxa vida, tem tanto tempo que eu não como um algodão doce. Rapaz, quem sabe eu encontro o fulano lá que fazia, né? Ou se não encontra, quem sabe eu vou fazer um algodão doce, sabe? Você vai desenvolver coisas gostosas para fazer. Entendeu? O que esse processo, essa conexão de pensamento com o momento atual vai fazer? Vai tirar essa pressão que o passado e que o futuro coloca. A gente que vive preocupada com o que viveu no passado, com o estresse do dia a dia, que é natural, principalmente a mulher, preocupada com os eventos que vai acontecer no futuro, você está vivendo 3 vidas psíquicas num corpo só. Por isso é que o corpo não aguenta. Compreendeu? Então, essa caminhada terapêutica vai te ajudar, tanto fisicamente, quanto a sua psique também vai ficar
eu tenho certeza que você vai terminar essa caminhada como outra pessoa, de outra forma. Você vai começar ela de um modo e vai terminar essa caminhada de outro modo. Tá bom? Então, meus queridos, hoje o dia foi meio pesado pra gente, que a gente estava viajando, fui lá com o filhote visitar a mamãe. Então nós vamos encerrar por aqui. Nós mostramos a vocês os três passos, né, que você pode fazer até sozinho. Se não estiver conseguindo fazer, procura uma ajuda, tá bom? Nós temos vários amigos que trabalham, que alguns já entenderam esse nosso modo de fazer essa leitura, né? Fazer essa leitura a partir da perspectiva da célula do corpo. Isso é muito importante, tá? Obrigado, Lucelino, obrigado, Raniele. Eu agradeço a presença, o Cristiano. Cristina, né? Tá bom? Boa noite, Luciano. Muito obrigado pela presença, viu? Qualquer coisa, procura a gente, que a gente, no que for possível, a gente ajuda com uma pequena troca de energia, tá? Boa noite a todos. Obrigado, Cristina. Gratidão também pela presença. Bye, bye, um beijo. E até a próxima quarta, se Deus quiser. Obrigado, Luiz. Vamos fazer uma live junto qualquer dia desse? Valeu, filhote. Boa noite. Vamos descansar, né? Que o dia hoje foi pesado. Pesado não, cansativo. Tá bom? Namastê. Obrigado também, Rosiana. Opa, então vamos lá. Vamos aprofundar nessas coisas. Um abraço, boa noite a todos.